Vamos lá. Shalom, bom dia para todos que não me conhecem. Meu nome é Silvia Macedo, sou do Rio, pastora já há alguns anos aqui e entrei para a rede, né, para o chamado, conheci o apóstolo na pandemia e depois disso tem sido uma caminhada. Assim como a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, eu nasci num ambiente tradicional, numa igreja tradicional. E quando você tem uma identidade dentro do tradicionalismo e depois você vai para o ambiente pentecostal, você acha assim, é uma outra conversão. E quando você vem para o profético, é uma outra conversão mais ainda. Tudo é mudado. E assim é aquilo que Deus coloca no coração da gente para que você venha entender tudo isso que está acontecendo conosco, porque nós estamos numa caminhada, e tudo aquilo que o Senhor ainda tem a proporcionar na minha e na vida de cada um de nós. Eu vou ler a palavra para depois fazer uma oração. Eu quero que você abra aí em 2 Reis 17, do 16 ao 18. Eu vou lendo enquanto você vai abrindo. E a palavra fala assim: e desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um poste ídolo, e adoraram todo o exército dos céus, e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício e deram-se à prática de adivinhações. Criaram em agouros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira do Senhor, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Pai, nessa manhã, eu quero colocar não só a minha vida, a vida do apóstolo Éder e da apóstola Luciana, Senhor, apresentar a vida, Pai, do pastor Wesley, também da profeta Andréia, que tem colocado o Senhor a mão dentro dessa contagem do homem e nos ensinado a caminhar e entender o teu propósito. Pai, eu quero colocar também cada vida que já entrou, cada vida que vai ver o vídeo, Senhor, depois gravado, que cada um de nós venha receber essa parte, venha entender que aquilo que está no teu coração e na tua mente venha ser gerado agora dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para através disso, Senhor, haja uma mudança, haja cura, haja o sobrenatural sobre as nossas vidas. Assim eu te louvo, Pai, e já te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Para você entender o que fala esse texto, depois da morte de Salomão, houve aquela divisão de tribos. Então, 10 tribos ficaram no reino do norte e 2 tribos passaram a ser do reino do sul. Nesse tempo, o reino do norte, que a capital era Siquém, também conhecida por Samaria, houve aquela história que você sabe, em reis, que vieram vários reis. Nesse tempo específico, foi o rei Jeroboão. E Jeroboão, a palavra de Deus fala que ele fez o que era mal diante do Senhor. Para que o povo não ficasse indo para Jerusalém, Jeroboão, então, levanta 2 bezerros de ouro e fala para o povo que eles tinham que ficar ali adorando aqueles bezerros de ouro, porque foi aquele bezerro de ouro que os tirou do Egito. Ou seja, entra um rei e ele pega o povo, que esse povo aqui era não só israelitas, que era assim, uma mistura. Uns saíram, foram para as tribos,
outros se dispersaram, mas ficou ali uma comunidade, ficou um povo ainda dentro dos proclames, dentro do entendimento que saiu junto com Josué. No caso, nós, porque nós estamos caminhando, saímos do Principado do Egito e estamos caminhando nesse tempo do homem. Eu creio que nós estamos perto de derrubar as muralhas. Todo mundo aqui tem feito o seu propósito, tem feito a sua caminhada para derrubar as muralhas e entrarmos na Terra Prometida. Então, o que acontece com esse povo? Esse povo agora tem um princípio de conhecimento da palavra e agora, por uma hierarquia, eles começam a adorar Tamuz. Para cada rei que foi chegando dentro dos reinos ali dividido das 10 tribos, cada rei trouxe os seus ídolos e colocou agora investido dentro de um povo escolhido. E eu vou falar para você, não é diferente da nossa vida, não. Nós viemos com costumes que trouxemos dos nossos ancestrais, e muitas vezes esses costumes nos levaram à idolatria, nos levaram a alianças erradas. Então, para você entender como é que era a situação desse povo, dos babilônicos, eles trouxeram o deus de Sucote Benote. Esse deus operava não só na religiosidade, como também na atmosfera do âmbito sexual, trazendo uma invocação das rainhas do céu, que você sabe que é Astarote, Lili, Temis, Artemis e várias outras que elas vêm se mesclar com nomes diferentes, mas são os mesmos principados. De Cuta, eles trouxeram o deus Negal, que é o deus do abismo, que fala em 1 Coríntios 10:10, chamado também como Apolion, em Apocalipse. De Emate, eles trouxeram a frequência da deusa Zima, que operava no ocultismo, na adivinhação, na feitiçaria, através da frequência ali de Jezebel. Então, já era um principado forte para um povo que estava frio espiritualmente. De Ava, eles trouxeram o deus Nibás e Tartak. Então, trouxeram aquela atmosfera também da corrupção. Tudo isso era ligado a um deus da Grécia, ou seja, eles eram altivos, soberbos, que não acreditavam em nada de Deus porque eles confiavam na força do braço deles. Essa é a mentalidade grega, do orgulho. De Sefarim, eles trouxeram Adramaque e Amalaque. E Amalaque, ele vinha na atmosfera de Moloque e de Baal. E nós sabemos ali no texto que foi lido, houve, então, sacrifícios de criança em adoração a Moloque, já que a atmosfera também era de Jezabel e as rainhas dos céus, e elas precisam de alimentação, se alimentar de sangue, seja pelo dinheiro, seja pelo sexo, ou seja pelo sacrifício de criança. Amalaque, eles trouxeram Mamon. E aí a palavra de Deus vai nos ensinar que o povo estava num nível de corrupção espiritual. Essa corrupção espiritual traz, em primeiro lugar, uma idolatria. Quando você tem a idolatria, para você entender, o primeiro adultério que você está fazendo com Deus é se prostrando a ídolos, porque foi uma ordem que o Senhor deu, que nós não deveríamos adorar ídolo nenhum. Esse povo, vamos entender, era um povo separado, escolhido, era um povo que saiu do Egito, saiu ainda numa caminhada, como nós estamos fazendo, do homem, e agora esse povo volta às velhas práticas.
E agora, quando você abrir aí a tua palavra, a tua Bíblia, em João 4:6, a palavra de Deus vai nos falar assim: olha, e era necessário passar por Samaria. E estava ali, junto à fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isso era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse Jesus: dai-me de beber. Essa mulher replica e fala assim: como é que eu vou te dar de beber? Você não tem nenhum nada para tirar no poço? Além do mais, você, judeu, vai falar com o samaritano? Você sabe que nós não temos afinidade, sem contar que Jesus era homem. Homem não se dirigia a uma mulher. E aí Jesus olha para essa mulher e fala: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pede essa água, tu daria-me de beber. E tudo que lhe te pedisses, tu daria, eu te daria a fonte de água viva. Se coloca agora no lugar. Quando você lê esse texto sem conhecer todo o contexto que gerou essa mulher, você vai entender uma coisa. Você teve uma história, a tua família teve uma história com o Deus de Israel. Os teus antepassados morreram. E você acabou nascendo nessa cidade que era Samaria, e essa cidade, por consequência do destino, foi dividido as tribos por causa de um vínculo financeiro. Foi uma guerra entre os filhos, entre Roboão, que ficou com as duas tribos, para aquisição de impostos. Então, dentro desse conflito, as tribos foram divididas. E agora você, que os teus antepassados conheciam o Deus de Israel, mas que já morreram, e você nasce nesse lugar onde a adoração era algo estabelecido por uma direção de um país. Essa mulher nasce nesse lugar e ela só conhece esse tipo de vida. Então, quando ela é confrontada por um profeta, a primeira reação dessa mulher é tentar sair pela tangente, o que eu e você faríamos. Ué, mas não é aqui que eu tenho que adorar? Afinal, o nosso pai Jacó nos deu esse poço. E, novamente, o Senhor, quando começa a falar para ela, acerca da hora, porque você vê que o texto vai falar, e era a hora nona. A hora nona é meio-dia, no horário do confronto de Lilith. O Senhor tira todo mundo, todos os apóstolos, ele fica sozinho com essa mulher, porque Deus vê, através que Deus, Jesus, são as mesmas pessoas, ele vê através de uma palavra de conhecimento, ele vê pelo entendimento, pelo discernimento, o coração dessa mulher. E o coração dessa mulher era um coração de uma mulher muito ferida, carente de alma, que faz aliança com ídolos, que tinha 5 maridos, porque ela não conhecia outro Deus. Se você ler esse texto sem você entender o contexto, você vai falar: essa mulher não prestava, ela teve 5 maridos. Não era o caso. Ela era tão infeliz de alma que ela faz alianças com os piores demônios para satisfazer uma carência que ela não teve. O texto não disse que ela foi órfã, o texto não diz quem era a história dela, mas nós entendemos que ali havia uma orfandade, havia uma rejeição no coração dessa mulher. Toda aliança que ela fez esse tempo todo
porque o Senhor a contesta, fala, vai chamar o teu marido, porque 5 tu tiveste, e nenhum dos 5 eram teus. Ou seja, essa mulher procurava, através da idolatria, pactos e alianças que enchesse aquele coração vazio. O coração dela era um coração que não fluía nada, a não ser vergonha e arrependimento. Porque essa mulher vai ao poço meio-dia, hora que o sol estava quente e que não tinha ninguém no poço. E Jesus está ali sentado, esperando, como quem diz, hoje ela vem. E hoje eu vou me encontrar com ela. E assim foi na minha vida e na tua vida. Eu não sei o nível de idolatria que você trouxe, mas eu vou dizer para você. Eu cresci dentro de uma igreja, eu tive todo o entendimento da palavra e muitas vezes foi de forma errada. Foi de forma dentro de uma religiosidade, onde os costumes eram maior do que a tua integridade da tua aliança com Deus, aonde o vínculo de viver uma santidade, entre aspas, que nós sabíamos que a idolatria, que a sujeira estava vindo de cima para baixo, do altar descia para a membresia. Mas nós ficamos naquele lugar ou porque tínhamos cargo, ou porque estávamos acostumados a ficar naquele lugar. E é essa a situação dessa mulher. Essa mulher estava com dores de alma, por uma adoração profana, por uma religiosidade, por um contexto histórico que ela não tinha entendimento. E esses olhos, esse entendimento só é aberto quando você é confrontado com o Senhor. Eu sei que cada um de nós aqui teve o seu confronto quando conheceu o apóstolo, porque o Senhor trouxe entendimento através do apóstolo Éder, que coisas que você agora começa a questionar aonde você estava, que você não estava vendo isso na palavra, ou aonde você estava que você não entendia. Toda a minha caminhada eu já conhecia de batalha espiritual de 20 anos atrás, mas a coisa vai aumentando, o Senhor vai acrescentando. E aí vai abrindo a tua mente, trazendo, te tirando do lugar de paralisação, do lugar de orfandade, do lugar de cativeiro, do lugar de prisões, do lugar onde você precisa ser curada, do lugar onde você precisa confessar, do lugar que você precisa se limpar, dos altares que você esteve, que você pisou, e eram altares contaminados, e você não entendia isso. E nós não estamos diferentes dessa mulher. Ok, nós não tivemos 5 maridos, materialmente falando, mas os ídolos que estavam no nosso coração, os ídolos que nós fazíamos muitas vezes jejuns e nos afastávamos do leito conjugal. Eu digo isso porque quando eu tinha marido, eu não tenho mais, o Senhor já levou, mas quando acontecia isso, nós fazíamos porque a pessoa teve uma direção profética, mas nós entendemos agora que quando você vai para a batalha espiritual e em atmosfera de prostituição, confrontando Lilith, a primeira coisa que o casal vai fazer é ter um relacionamento pleno sexualmente, é ter a ceia para selar e que haja verdadeiramente uma aliança para que Satanás não venha adentrar no leito conjugal e, através das manifestações da glória de Deus, através de você, para outros casais, não venha ter brecha na tua vida. Mas nós vivíamos muitas vezes, eu digo isso porque eu vim de igreja assim, que você se afastava do leito conjugal 30 dias. Você vê a ignorância espiritualmente.
ignorância de líderes, porque deviam estar com problema no casamento deles e trazia isso para o casamento de todo mundo. E não era Deus. Então, nós não estávamos diferentes dessa mulher. Essa mulher estava dentro de um contexto de idolatria com o demônio, e nós estávamos na igreja fazendo a mesma coisa. Não era diferente, gente. Só que quando Jesus encontra essa mulher e ela vem questionar, ela fala assim: mas nossos pais adoravam ali no monte com Moisés. Não é ali para adorar? Nós queremos colocar um paninho em cima da situação para não admitir que somos nós que estamos errados. Nós é que temos que rever os nossos conceitos. E o Senhor estava falando para ela: aonde está o teu coração, filha? Aonde tiver o teu coração, é ali que está a tua adoração. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Até que ponto você está chegando para você se humilhar, rever os teus conceitos e querer uma mudança? Até onde o teu coração está quebrantado? Você vai aceitar a autoridade de Jeroboão na sua vida, ou dos outros reis que aqui estiveram, ou você vai fazer até chuvar, como falou agora, acho que é Joelma. Você vai aceitar isso, uma mudança. Você entende que vai vir através da tua humilhação, do teu quebrantamento, você se rasgar diante de Deus? E o mesmo texto vai dizer lá em João 4:23, mas a hora vem, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Até onde nós estamos prontos a abrir mão do nosso eu, do altar que estamos, do quebrantamento, admitir os nossos erros, descer diante de Deus, seja em oração, seja em mudança de mente, mudança de vida, mudança porque nós viemos, quem veio de ambiente pentecostal, o rigor era na roupa, mas o coração muitas vezes não era um coração perdoador, não era um coração que sabia cobrir o teu amado, o teu irmão, não era um coração de uma intercessão sincera, mas era cobrada a vestimenta. Nesse tempo, e me traz muita memória sobre Eliseu, quando ele é chamado de calvo, porque o ministério de Eliseu era questionado porque ele não deixava crescer as costeletas. Ele era calvo. Mas o povo era tão ignorante que não entendia que calvície não é pecado. Ele veio de uma história. E aquilo trazia para o coração de Eliseu uma ferida de alma, uma humilhação, porque ele não tinha cabelo. E aquele homem começa o ministério dele com uma alma ferida, e ali ele dá uma palavra para aqueles jovens que questionam o ministério dele, chamando ele de calvo. Olha o nível de dor de alma que aquele homem tinha. Assim tinha essa mulher, porque ela vai ao poço no horário que ela não ia encontrar ninguém, porque essa mulher era discriminada. Quantos altares ela levantou para ser amada, para ser cuidada? E os altares de idolatria, de adultério espiritual, trouxe uma consequência no físico dessa mulher, uma consequência de humilhação, de dor, de baixa autoestima.
de ciúme. Eu creio que cada relacionamento que ela tinha, ela queria segurar com unhas e dentes, e a pessoa se sentia sufocada por causa das carências dela. Porque ninguém, nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum pastor, nenhum líder vai suprir as tuas carências porque o teu coração está ferido. As feridas precisam de ser curadas através da libertação, da confissão, do arrependimento, de você botar para fora a tua dor. E é isso que ela não sabia. Cada altar, cada sacrifício, cada entidade, cada ídolo. E se você tem um ídolo, você está verdadeiramente prostrada a esse ídolo e vivendo a essa dimensão espiritual. E a palavra de Deus vai nos falar agora que Ele quer curar as nossas dores. Ele quer que entendemos que a obediência vai nos levar a um nível não só de arrependimento, como de crescimento espiritual. Eu vou correr aqui, que a minha bateria está riando. E a palavra de Deus fala em Oséias 6, ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando Oséias fala isso, o Senhor coloca Oséias dentro de uma idolatria, de um adultério. Ele leva Oséias a casar com uma mulher para mostrar àquele profeta o quanto era dolorido no coração do Senhor o adultério daquele povo. E a palavra nos diz e nos ensina assim: ensina-nos a querer fazer conforme a palavra de Deus. Senhor, qual o motivo que tu está contendendo conosco? Qual o teu propósito, Pai, para a minha nossa vida? E por que estamos te desagradando? Aonde está a nossa brecha, o nosso erro? E quando aquela mulher entende que quando ela é confrontada pelo Senhor, o primeiro degrau que ela sobe é o degrau da salvação. Ela aprende o que era ser salvo. Depois, ela entende que ela traz, através do arrependimento, ela traz a libertação através da confissão. E agora a alma, a vida dessa mulher é transformada e ela começa agora a ser curada. E ela não precisa mais procurar os ídolos para ter um provedor, para ter um amigo, para ter um pai, para ter um marido, ela ter um pai, porque agora ela conhece um pai que cuida dela. E é isso que muitas vezes nós não estamos identificando, não só na nossa vida, nas pessoas que estamos cuidando, nas pessoas que se dizem nossos líderes, nós estamos sendo liderados por pessoas ainda feridas de alma. E essa ferida está nos trazendo consequência na nossa caminhada. E eu vou deixar aqui um texto para poder orar. Oséias 6, de 1 a 3, ele fala assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos trará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos. Primeiro você tem que conhecer, não só conhecer o Senhor, conhecer o coração do Pai a teu respeito, ao teu destino profético, o que ele tem contigo, o que ele precisa tirar, o que ele precisa acrescentar dentro dos 7 Espíritos de Deus. Será a sua saída, e ele vos virá como chuva, como a chuva seródio que rega a terra.
a restituição. O Senhor vai trazer novamente tudo de novo, só que agora debaixo de uma dimensão de cura. Tudo aquilo que era mazela do passado é retirado. E agora você tem uma caminhada abundantemente. Nós estamos em Pentecoste, a recalcada, sacudida e transbordante dentro desse tempo de libertação, de comunhão, de plenitude. Seremos inteiros diante de Deus. Eu vou orar porque eu tenho 10%. Pai amado, nessa manhã, nós queremos te ofertar dentro dessa janela do Shabat, Pai. Nós queremos render a ti, porque, Senhor, Shabat é Jesus da porta. E nós entramos por essa porta e conhecemos o teu coração. E agora precisamos ver como tu vê. Senhor, ouvir como Jesus ouviu o Pai e seguir os preceitos, Senhor, do Pai, em obediência, em crescimento, em maturidade e, principalmente, integridade com a tua palavra. Toma cada vida, Senhor, que está caminhando no discipulado, cada vida que está debaixo de libertação, cada vida que está, Senhor, ensinando, cada líder, Senhor, de cada escola, mas também para os filhos da Rede Shema. Toma, Pai, na palma da tua mão e nos ensina a te honrar em espírito e verdade. Pai, eu devolvo para ti, dentro dessa janela de Shabat, a unção que tu me emprestou e que cada um de nós venha repartir de modo sacudida e transbordante e que ela venha ser multiplicadora dentro de cada lar. Assim eu te devolvo, Pai, para ti, dentro desse tempo profético do Shabat, e já te agradecendo por tudo, no nome, no sangue de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Obrigado, pastora. Amém? Tem que ir. Já clicou aqui, pouca bateria. Deus abençoe. Então, queridos, Deus chegamos aqui a uma abençoe medida. vocês. Obrigado, pastor. Chegamos Amém, à medida amém. do dia 40, Glória. né? Não é isso? A nossa contagem? 43, né? 43? Eu acho que é. 42. 42. Estamos subindo. Estamos subindo. Hein? Vamos chegar lá. Daqui a pouquinho estamos chegando. E temos Chegamos mais. lá. E depois entramos no. Tem mais uma semana aí. Amanhã. Isso aí. Glória. Aleluia. Obrigado, pastora. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe. Amém. E nos vemos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã. Deus abençoe, querido.